Vou contar a história de João, um caminhoneiro que trafega pelas estradas de Pernambuco há mais de 20 anos. Ele nunca foi de acreditar em histórias de assombração, mas uma experiência mudou sua visão para sempre. Era uma noite quente de dezembro e eu estava dirigindo pela P-60, uma estrada conhecida por ser deserta e pouco movimentada à noite. Tinha acabado de sair de Sirinhaém em direção ao Recife, carregando uma carga de frutas. A estrada estava vazia, apenas o som dos grilos e o ronco do motor do meu caminhão faziam companhia. Por volta das 2 da manhã, eu comecei a sentir um estranho desconforto, como se estivesse sendo observado. O farol do caminhão iluminava a estrada à frente, mas nas laterais, a escuridão era impenetrável. De repente, avistei uma figura ao longe, no meio da estrada. Reduzi a velocidade, achando que poderia ser alguém pedindo ajuda, mas quando cheguei mais perto, percebi que não era uma pessoa comum. A figura era alta e encapuzada, sem rosto visível. Quando me aproximei ainda mais, senti um frio percorrer minha espinha. A coisa simplesmente desapareceu no ar, como se nunca estivesse lá. Acelerei o caminhão, o coração batendo forte no peito. Poucos quilômetros à frente, vi novamente a figura, desta vez mais próxima e mais clara. Parecia estar se materializando a partir das sombras. Minha mente dizia para não parar, mas meus pés pareciam colados no acelerador, incapazes de agir. Passei pela figura, que se virou lentamente, me encarando com olhos que brilhavam em um vermelho profundo. Ao olhar pelo retrovisor, vi algo que jamais esquecerei. Várias figuras semelhantes emergindo das sombras e me seguindo pela estrada. Pareciam deslizar sobre o asfalto, suas formas flutuando como neblina escura. Cada vez que olhava, mais delas apareciam. Com o coração na boca, continuei dirigindo até finalmente avistar as luzes de um posto de gasolina. Entrei rapidamente e estacionei, ofegante. Os frentistas me olharam com preocupação, e ao tentar explicar o que vi, percebi que eles já conheciam a história. Segundo eles, muitos caminhoneiros haviam relatado encontros similares ao longo daquela estrada. Até hoje, evito dirigir pela P-60 à noite. Sempre que lembro daquela noite, sinto um arrepio. Aquelas figuras das sombras continuam assombrando minhas lembranças, e me pergunto se algum dia terei coragem de voltar àquela estrada após o anoitecer. Esta foi a experiência de João, um relato que arrepia até os mais céticos. As estradas do interior de Pernambuco guardam muitos mistérios, e quem se aventura por elas à noite nunca sabe o que pode encontrar. Meu nome é Marina e quero compartilhar com vocês a noite em que conheci a morte. Foi há alguns anos, numa noite que parecia ser como qualquer outra. Eu morava em uma cidadezinha do Nordeste, numa rua tranquila onde todos se conheciam. Naquela noite, estava sozinho em casa. Meus pais haviam saído para visitar alguns parentes em uma cidade vizinha, e eu estava aproveitando para colocar em dia alguns estudos. Eram por volta de 11 da noite quando comecei a ouvir barulhos estranhos vindos do lado de fora. No início, pensei que fosse apenas o vento ou algum animal, mas os ruídos continuaram, cada vez mais altos e perturbadores. Decidi olhar pela janela para ver se conseguia identificar a origem do som. Para minha surpresa, vi uma figura estranha, parada bem em frente à minha casa. Era uma mulher, vestida com um longo vestido branco, com os cabelos negros caindo pelo rosto, quase cobrindo seus olhos. Ela estava imóvel, olhando diretamente para minha janela. Um arrepio gelado percorreu meu corpo. Tentei ignorar, mas a presença dela me deixava inquieta. Peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga, Ana, que morava na mesma rua. Ela atendeu, e contei rapidamente o que estava acontecendo. Ana tentou me acalmar, dizendo que provavelmente era apenas alguém perdido ou alguma brincadeira de mau gosto. Concordei, mas minha intuição dizia que havia algo de muito errado. Minutos depois, ouvi a porta da frente sendo forçada. Meu coração disparou. Corri para trancar a porta do quarto e liguei para a polícia, tentando manter a calma. Enquanto esperava, os barulhos se intensificaram. Parecia que ela estava dentro da minha casa, sussurrando meu nome. As luzes começaram a piscar e, em um momento de desespero, vi a figura da mulher parada no corredor, me observando.
A polícia chegou poucos minutos depois, mas quando entraram, não encontraram nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum vestígio da mulher. Eles me disseram que poderia ter sido minha imaginação, mas eu sabia que era real. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Desde então, nunca mais fiquei sozinho em casa. Meus pais também passaram a acreditar em mim quando, dias depois, alguns vizinhos relataram ter visto a mesma figura vagando pela rua. Não sabemos quem ou o que ela era, mas todos sentimos que aquela presença era uma manifestação da morte, rondando nossa pequena comunidade. Essa história, baseada em relatos reais, mostra como experiências aterrorizantes podem deixar marcas profundas em nossas vidas. Eu me chamo Joaquim, e nasci e cresci em uma pequena cidade no interior do Ceará. Minha família tem um sítio afastado, cercado por mata e poucas casas vizinhas. Sempre escutei histórias de criaturas estranhas na região, mas nunca dei muita importância, achando que eram apenas lendas para assustar crianças. Uma noite, quando eu tinha cerca de 15 anos, minha visão sobre essas histórias mudou para sempre. Era uma noite de lua cheia, e eu estava sozinho em casa, pois meus pais tinham ido à cidade para resolver alguns assuntos. Era por volta das 22 horas, quando ouvi barulhos estranhos vindo da mata ao redor da casa. Eram passos pesados, seguidos de um som que eu nunca tinha ouvido antes, algo entre um rosnado e um lamento. Curioso e um pouco assustado, fui até a janela para tentar ver o que estava acontecendo. Para meu espanto, vi uma criatura que parecia metade homem, metade animal. Tinha cerca de 2 metros de altura, pele escura e olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. Seus braços eram longos, com garras afiadas nas pontas, e seu corpo era coberto por uma pelagem rala e suja. A criatura estava parada na beira da mata, me observando. Senti um calafrio subir pela espinha e, instintivamente, recuei da janela. Mas a curiosidade foi mais forte, e me aproximei novamente, tentando não fazer barulho. A criatura começou a se mover, caminhando em direção à casa, e a cada passo que dava, o som de suas garras raspando nas pedras do caminho ecoava pela noite. Meu coração disparou, e eu sabia que precisava fazer algo. Corri para trancar todas as portas e janelas, tentando manter a calma. A criatura chegou até a varanda e começou a arranhar a porta da frente, como se estivesse tentando entrar. Podia ouvir sua respiração pesada e o som das garras contra a madeira. Lembrei-me da espingarda de meu pai, guardada no quarto. Peguei a arma e voltei para a sala, onde a criatura ainda estava tentando forçar a entrada. Apontei a espingarda para a porta e, com as mãos tremendo, preparei-me para atirar. Nesse momento, a criatura parou, como se sentisse minha intenção. Ficou imóvel por alguns segundos, e então, lentamente, recuou, desaparecendo de volta na mata. Fiquei ali, paralisado, por um bom tempo, até ter certeza de que a criatura tinha ido embora. Quando meus pais chegaram, contei o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram, achando que eu tinha imaginado tudo. Mas eu sei o que vi e ouvi naquela noite. Desde então, nunca mais olhei para as histórias de criaturas do interior do Ceará da mesma forma. E, todas as noites, quando estou sozinho em casa, ainda sinto medo daquela noite, esperando ouvir novamente o som das garras na porta. Essa é a história de Joaquim, que até hoje jura ter visto essa criatura na mata. Relatos como o dele são comuns na região, alimentando as lendas e o mistério do interior do Ceará. Vou contar uma história que aconteceu com um amigo meu, o Pedro, que morava em uma cidade pequena do Nordeste. Ele mesmo me contou essa história, e até hoje ele não consegue esquecer o que aconteceu naquela madrugada. Era uma noite quente de verão. Pedro estava em casa, assistindo TV, quando começou a ouvir um barulho estranho vindo da casa ao lado. Parecia um choro baixo, quase imperceptível, mas constante. Ele pensou que poderia ser um gato ou algum outro animal, mas o som era insistente e perturbador. Por volta das 2 da manhã, o choro se transformou em gritos desesperados. Pedro correu até a janela e viu sua vizinha, Dona Marta, uma senhora de idade que morava sozinha, gritando por ajuda. Ela estava na porta da sua casa, pálida e com os olhos arregalados de terror.
Pedro saiu correndo de casa e foi até Dona Marta. Ela estava tremendo e mal conseguia falar. Tudo o que ela conseguia dizer era: "Ele está aqui, ele está aqui." Pedro, confuso e preocupado, perguntou quem estava lá, mas ela apenas repetia as mesmas palavras, olhando para dentro da casa com um olhar de puro pavor. Pedro decidiu entrar na casa para ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou, sentiu um frio anormal, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. As luzes piscavam e ele podia ouvir um sussurro baixo, incompreensível, que parecia vir de todos os lados. Ele subiu as escadas lentamente, seguindo o som do sussurro. Ao chegar no quarto de Dona Marta, ele viu algo que o deixou sem fala: um homem de pé no canto do quarto, com roupas antigas e um olhar vazio. Ele parecia transparente, quase como uma sombra. Pedro congelou de medo. De repente, o homem desapareceu, e Pedro sentiu uma presença fria passar por ele. Ele saiu correndo do quarto e desceu as escadas o mais rápido que pôde. Lá fora, encontrou Dona Marta ainda em choque. Sem perder mais tempo, Pedro pegou o telefone e chamou uma ambulância. Enquanto esperavam, ele tentou acalmar Dona Marta, mas ela continuava repetindo: "Ele está aqui, ele está aqui." A ambulância chegou e levou Dona Marta para o hospital. Mais tarde, Pedro descobriu que Dona Marta tinha tido um ataque de pânico severo. Ela nunca mais voltou para aquela casa. Pedro, por outro lado, não conseguiu esquecer aquela noite. Ele sempre se pergunta se o que viu foi real ou apenas fruto da sua imaginação, mas uma coisa é certa: ele nunca mais se sentiu seguro naquela rua depois daquela noite. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se gostaram dessas histórias de terror baseadas em relatos reais, inscrevam-se no canal para mais conteúdo assustador. Compartilhem com amigos que adoram um bom suspense. Não percam o próximo vídeo, que vai aparecer na tela agora. Até a próxima!